Gratidão pela presença de todos. Hoje vamos começar capítulo 7, o santo que levita. Vi um iogue manter-se no ar, a certa distância do chão, perante um grupo de pessoas ontem à noite, contou o meu amigo, o Pendra Mohun Choudhury, muito impressionado. Mostrei-lhe meu entusiasmo com um sorriso. Talvez eu possa adivinhar o nome dele. Não é Baduri Mahasaya, que mora na Upper Circular Road? O Pendra confirmou com a cabeça, meio decepcionado por não ser o portador de notícias de primeira mão. Minha curiosidade pelos santos era bem conhecida entre meus amigos, que ficavam encantados quando podiam me conduzir a uma nova pista. O Yogi vive tão perto de minha casa que o visito com frequência. O rosto de Upendra expressou agudo interesse, e então fiz outra confidência. Eu ouvi em feitos notáveis. Madhuri Mahasaya é perito nos vários pranayamas da antiga yoga Octopla, ensinada por Patanjali. Pranayamas são exercícios respiratórios, né? Patanjali foi um grande difusor do yoga, né? Certa vez ele realizou o pranayama Bastrika diante de mim, com força tão assombrosa que parecia como se uma autêntica tempestade estivesse se desencadeando no quarto. A seguir, extinguiu aquela respiração trovejante e permaneceu imóvel em estado elevado de superconsciência. Aqui tem uma nota sobre a superconsciência. Fala que em 1928, o professor Julius Boyce, de Sorbonne, afirmou que psicólogos franceses haviam investigado e reconhecido a superconsciência, que é exatamente o oposto da subconsciência concebida por Freud. É as faculdades que fazem o homem um verdadeiro homem e não um superanimal. Né? E a mente superconsciente é reconhecida há muito tempo pela filosofia. Seria a superalma mencionada por Emerson, mas só recentemente a ciência reconheceu. O homem, diz ele, o homem é a fachada de um templo, onde habitam toda a sabedoria e todo o bem. O que normalmente denominamos homem, o que come, bebe, planta e faz cálculos, não representa, tal como conhecemos, o verdadeiro ser humano. Ao contrário, deturpa-o. Não respeitamos esse homem, mas sua alma, cujo órgão é o corpo, se pudesse transparecer nas ações dos homens, nos faria dobrar os joelhos. Permanecemos abertos de um lado para as profundezas da natureza espiritual, para todos os atributos de Deus. A aura de paz depois da tormenta, da respiração, né, que o Yogi tinha feito, foi tão viva que jamais esquecerei. Ouvi dizer que o santo nunca sai de casa. O tom de voz de Upendra exprimia certa incredulidade. Realmente é verdade. Nos últimos 20 anos, ele nunca saiu de casa. Só abranda a regra que impôs a si mesmo na época dos festivais sagrados, quando então vai até a calçada de sua casa. Os mendigos aglomeram-se ali, pois Braduri Mahasaya é conhecido por sua generosidade. Como pode permanecer no ar desafiando a lei da gravidade? O corpo de um yogi perde sua densidade depois da prática de certos pranayamas. Então pode levitar ou pular como uma rã saltitante. Mesmo santos que não praticavam qualquer yoga formal foram vistos em levitação durante um estado de intensa devoção por Deus. Gostaria de conhecer melhor esse sábio. Você vai às suas reuniões noturnas? Os olhos de Upendra faiscavam de curiosidade. Sim, vou com frequência. Divirto-me imensamente, ele é muito espirituoso em sua sabedoria. Às vezes, meu riso prolongado
prejudica a solenidade das reuniões. O santo não se desgosta, mas seus discípulos me comem com os olhos furiosos. Naquela mesma tarde, ao voltar da escola para casa, passei pelo claustro de Baduri Mahasaya e decidi fazer-lhe uma visita. Para o grande público, o yogi mantinha-se inacessível. Apenas um discípulo residente no andar térreo defendia a privacidade de seu mestre. O estudante era uma espécie de ordenança. Com formalidade perguntou se eu tinha entrevista marcada. Seu guru apareceu no momento exato para me salvar de uma expulsão sumária. Deixe Mukunda passar quando ele quiser. Os olhos do sábio cintilaram. Minha regra de isolamento não existe para meu próprio conforto, mas para o dos outros. Gente mundana não aprecia a franqueza que abala suas ilusões. Os santos não são apenas raros, mas também desconcertantes. Tem uma foto aqui desse Nagendra Bhaturi, o santo que levita. Os santos não são apenas raros, mas também desconcertantes. Mesmo nas escrituras, frequentemente pode-se achá-los constrangedores. Segui Baduri Mahasaya a seus aposentos austeros no andar superior, de onde raras vezes ele saía. Os mestres geralmente ignoram o panorama de rebuliço do mundo e permanecem fora de foco até serem o centro dos milênios. Os contemporâneos de um sábio não são apenas os de seu estreito presente. Maharishi, grande sábio, entre os yogis que conheço, o Senhor é o único que vive sempre dentro de casa. Às vezes Deus planta seus santos em solos inesperados, para não pensarmos que o podemos reduzir a uma regra. O santo imobilizou seu vibrante corpo na posição de lótus. Septuagenário, não demonstrava nenhum dos sinais desagradáveis da idade ou da vida secundária. Vigoroso e aprumado, tinha um porte ideal. Sua face era de um rishi, conforme descrito nos textos antigos. De cabeça nobre e abundante, barba, sentava-se invariavelmente reto e firme, com os olhos imóveis, fixos na onipresença. O santo e eu entramos em meditação. Após uma hora, sua voz suave alcançou os meus ouvidos. Você entra em silêncio frequentemente, mas já desenvolveu Anubhava, percepção de Deus? Ele me recordava que eu devia amar a Deus mais do que a meditação. Não confunda a técnica com a meta. Ofereceu-me algumas mangas com a inteligência espirituosa que eu achava encantadora em sua natureza séria, comentou. Geralmente as pessoas apreciam mais Jala Yoga, união com o alimento, do que a Dhyana Yoga, união com Deus. Seu trocadilho yogi afetou-me sonoramente. Que gargalhada você tem! Uma cintilação afetuosa apareceu em seus olhos. Seu rosto estava sempre sério, mas nele se distinguia a marca sutil de um sorriso extasiado. Seus grandes olhos de lótus escondiam um riso divino. Aquelas cartas vêm da longínqua América. O sábio indicou diversos envelopes volumosos sobre a mesa. Mantenho correspondência com algumas sociedades cujos membros se interessam por yoga. Então, redescobrindo a yoga com um senso de direção mais apurado que o de Colombo, sinto-me feliz em ajudá-los. O conhecimento da yoga como a luz do dia é livre para todos os que desejam receber. O que os rishis perceberam como essencial à salvação humana não precisa ser diluído para o Ocidente. Iguais em alma, embora diferentes na experiência externa, nem o Ocidente nem o Oriente florescerão se alguma forma disciplinar de yoga não for praticada. O santo demorou em mim seus olhos serenos e não percebi que seu discurso era uma velada orientação profética. Somente agora, ao escrever estas palavras,
compreendo o pleno significado das insinuações casuais, muitas vezes feitas por ele, de que no futuro eu levaria à América os ensinamentos da Índia. Maharishi, por que não escreve um livro sobre yoga para benefício do mundo? Estou treinando discípulos. Eles e sua linguagem posterior de estudantes servirão como volumes vivos, provas concretas contra a natural desintegração do tempo e as artificiais interpretações dos críticos. Permaneci sozinho com o yogi até seus discípulos chegarem à noite. Baduri Mahasaya começou uma de suas inimitáveis palestras. Como pacífica inundação, arrastou para longe os detritos mentais dos ouvintes, levando-os a flutuar em direção a Deus. Suas palavras admiráveis eram impressas em impecável bengali. Nessa noite, Badur explicou várias questões filosóficas relacionadas com a vida de Mirabai, princesa medieval do Rajastão, que abandonou sua vida na corte para buscar a companhia dos santos. Um grande sannyasi, Sanatana Goswami, recusou-se a recebê-la por ser mulher. A resposta dele trouxe humildemente a seus pés. Diga ao mestre, ela retorquiu, que eu ignorava existir outro ser masculino no universo, além de Deus. Perante ele, não somos todos seres femininos? Isso é um conceito das Escrituras em que o Senhor é o único princípio criador positivo, cuja criação nada mais é do que Maya passiva. Mirabai compôs muitas canções de êxtase, que ainda são bastante apreciadas na Índia. Aqui traduzo uma delas. Se pelo banho diário Deus pudesse ser realizado, eu depressa seria uma baleia no oceano profundo. Se ao comer raízes e frutos ele pudesse ser conhecido, alegremente eu escolheria a forma de uma cabra. Se eu desfiar de rosários o revelasse, em gigantescas contas eu diria minhas preces. Se curvar-me ante imagens de pedra ou desvendasse, uma montanha pedregosa eu humildemente adoraria. Se ao beber leite o Senhor pudesse ser ingerido, muitos bezerros e crianças o conheceriam. Se ao abandonar a esposa, alguém pudesse intimar Deus, não haveria milhares de eunucos? Mirabai sabe que para encontrar o ser divino é indispensável somente o amor. Diversos estudantes colocaram rúpias nos chinelos de Baturi, que ficava a seu lado enquanto ele se sentava na postura yoga. Esta respeitosa oferenda costumeira na Índia indica que os discípulos colocam seus bens materiais aos pés dos gurus. Os amigos agradecidos são o próprio Deus disfarçado, que vela pelos seus. Mestre, o Senhor é maravilhoso. O estudante, ao se despedir, olhou com devoção para o sábio patriarcal. Renunciou às riquezas e ao conforto para buscar Deus e nos ensinar a sabedoria. Era de conhecimento geral que Baduri Mahasaya renunciara à substancial riqueza familiar em sua meninice, quando, sem desviar-se de seu propósito, entrou na senda da yoga. Você está invertendo as coisas. A face do santo expressava meiga repreensão. Deixei algumas rúpias desprezíveis, alguns prazeres mesquinhos, em troca de um império cósmico de bem-aventurança interminável. Como dizem então, que neguei tudo a mim mesmo, conheço a alegria de partilhar o tesouro. Chamo a isto sacrifício? As multidões míopes do mundo é que são as verdadeiras renunciantes. Renegar a posse de um ser divino sem paralelo por um mísero punhado de brinquedos terrenos. E desta visão paradoxal sobre a renúncia, que reveste com o manto de creso qualquer santo mendicante, enquanto transforma todos os milionários orgulhosos em mártires inconscientes. A ordem divina providencia nosso futuro
mais sabiamente que qualquer companhia de seguros. As palavras finais do mestre eram o credo comprovado de sua fé. O mundo está cheio de crentes inseguros, preocupados com a segurança externa. Seus amargos pensamentos são como cicatrizes em sua testa. Mas aquele que nos deu ar e leite, desde o primeiro sopro de vida, sabe como sustentar seus devotos, dia após dia. Continuei minhas peregrinações à Casa do Santo depois das aulas. Com silencioso interesse, ele me ajudou a alcançar a Nubava. Um dia mudou-se para Ram Mohan Roy Road, longe do meu bairro. Seus amorosos discípulos lhe haviam construído um novo eremitério conhecido como Nagendra Mat. Seria um mosteiro, né, de Nagendra. Tem uma nota aqui falando que entre os santos que levitam do mundo cristão, conta-se São José de Cupertino, do século XVII, com vários feitos atestados por testemunhas oculares. Os monges da ordem a que pertencia, inclusive, não permitiam que ele servisse à mesa no refeitório com receio de que ele subisse ao teto com a louça. Santo estava desqualificado para tarefas terrenas por sua incapacidade de permanecer por muito tempo no chão. Ah, muitas vezes, apenas de ver uma estátua sagrada, São José fazia um voo vertical. E também Santa Teresa d'Ávila, de grande elevação de alma, mas, que também levitava, mas achava a elevação constrangedora. E tentava evitar suas experiências ascensionais. Daí ela coloca, né? Todas as precauções são inúteis quando o Senhor quer o contrário. E o corpo de Santa Teresa jaz numa igreja em Alba, na Espanha, e onde há 4 séculos manifesta incorruptibilidade, além de exalar perfume de flores. E lá no local tem sido testemunha de inúmeros milagres. Embora avance muitos anos em minha história, registrarei, registrarei aqui as últimas palavras de Paduri Mahasaya dirigiu a mim. Pouco antes de embarcar para o Ocidente, procurei-o e ajoelhei-me com humildade para receber sua bênção de despedida. Filho, vá à América, use a dignidade da veneranda Índia como escudo. A vitória está escrita em sua frente. A vitória está escrita em sua fronte. O nobre e distante povo o receberá bem. E assim termina o capítulo 7, o Santo que Levita. É interessante esse capítulo, né? Que tem algumas falas que chamam a atenção. E aqui, é, é onde fala, contou a história da princesa medieval Mirabai, né? E que ela termina o canto, né, dela, com Mirabai sabe que para encontrar o ser divino é indispensável somente o amor. E é isso então por hoje. Gratidão pela presença de todos que puderem estar aqui. Bom dia, excelentes dias e até amanhã, se Deus quiser. Gratidão.